Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo do sistema genital feminino. Esse sistema é formado pelos seguintes órgãos: ovários, que são as gônadas femininas responsáveis aí pela produção dos gametas femininos, que são os oócitos, e também pelos hormônios sexuais da fêmea, estrógeno e progesterona, além das vias genitais femininas. Quais estruturas compõem as vias genitais femininas? Então, duas tubas uterinas, que aqui está como número 4, tá? Útero, tudo isso é útero, número 5, número 6 e número 7, tudo isso é útero. Vagina, que é o número 8. Vestíbulo da vagina, que é toda esta região que antecede a vagina. E pela genitália externa, formada aqui pela vulva e pelo clitóris. As mamas são glândulas da pele, então elas fazem parte do sistema tegumentar. Porém, devido à sua função de alimentar o filhote, nós vamos abordá-la aqui juntamente com o sistema genital feminino. Porém, entendam que ela faz parte do sistema tegumentar, tá? Isso também já veio algumas vezes na AVIM. Lembrem-se que a mama nada mais é do que uma glândula da pele, ok? Bom, aqui nós temos a representação esquemática do aparelho genital de uma gata com os órgãos in situ. Então, nós observamos aqui o número 8 é o ovário, aqui o 11, tuba uterina, 14, 15 e 16, útero, 17, vagina, 18, vestíbulo da vagina, e aqui a genitália externa, que não está numerado, a vulva, e o 19 aqui, que é o clitóris, ok? Observem muito atentamente, por favor, que parte desse sistema fica localizado na cavidade abdominal, inclusive aqui o ovário, tá? Muita gente confunde e diz que o ovário fica na cavidade pélvica, não fica. Os ovários ficam localizados na cavidade abdominal, tubas uterinas também, parte do útero, e aí dentro da cavidade pélvica a gente tem o restante do útero, vagina, vestíbulo da vagina, e já externamente a vulva, tá? O clitóris fica no finalzinho aqui da cavidade pélvica, ok? Mas faz parte da genitália externa. Então, pessoal, olha, não confundam, tá? Os ovários estão localizados na cavidade abdominal e não na cavidade pélvica. Então, nós vamos começar aí o estudo dos ovários. Nesta aula, nós vamos falar sobre ovários e tubas uterinas. Os ovários são as duas gônadas femininas responsáveis pela produção dos gametas femininos, que são os ócitos, e também pelos hormônios sexuais secundários da fêmea, que são estrógeno e progesterona. Esses hormônios são responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários da fêmea e também pelo surgimento do ciclo estral, pela manutenção da gestação, ok? Vocês vão estudar esses hormônios mais a fundo na fisiologia. Aqui eu vou fazer uma breve descrição para vocês. Então, vamos observar aqui o ovário de uma vaca, tá? Esse tipo de disposição das camadas do ovário que nós vamos falar é o mesmo para ruminantes, carnívoros e suínos. Só tem uma alteração nos equinos, que eu vou mostrar no próximo slide. Então, observem que a gente consegue determinar aqui nos ovários duas camadas. A camada medular, que é a camada por onde penetram os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos aqui no ovário, tá? Essa é a camada medular. E uma camada cortical, que é onde eu observo os folículos, corpos lúteos, enfim, as estruturas que são responsáveis aí pela produção dos gametas e também dos hormônios. Nesta região cortical, então, pessoal, nós vamos observar várias estruturas diferentes. Então, nós temos aqui os folículos, vocês vão estudar a evolução desses folículos na disciplina de histologia. Esses folículos já nascem com um número pré-determinado na fêmea, então a fêmea já nasce com aquele número específico de folículos, e esses folículos vão amadurecendo.
Dentro deles, nós encontramos o oócito, né, que é o gameta feminino. Então, o que acontece? Um hormônio secretado pela hipófise, que é o FSH, vejam bem o nome dele, hormônio folículo estimulante. É responsável, então, por estimular o crescimento desses folículos. Então, esses folículos vão crescendo, crescendo, e o oócito dentro dele vai amadurecendo. Quando esse folículo está maduro, ele produz estrógeno. O pico de estrógeno é alcançado, então, com o pico de maturidade desse folículo, né? Quando acontece esse pico de estrógeno, acontece um feedback negativo na hipófise para ela parar de liberar o FSH. Então, ela para, porque o folículo já desenvolveu tudo que ele tinha para desenvolver, não precisa mais desse hormônio folículo estimulante. Então, aí a hipófise deixa de secretar o FSH e vai secretar, então, o hormônio LH. Quando acontece essa secreção de LH, é o estímulo para a ocitação, que é a liberação do ócito a partir do folículo, chamado antigamente de ovulação. Aí o ócito, então, é liberado, então esse folículo se rompe, ok? No local dessa ruptura, vai se formar o que a gente chama de corpo hemorrágico, porque esse folículo se enche de sangue. Esse corpo hemorrágico agora vai passar por um processo de luteinização por meio da ação desse hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. O corpo lúteo, por sua vez, produz progesterona, que é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Portanto, o corpo lúteo é essencial na manutenção da gestação. No terço final da gestação, a placenta também produz progesterona, mas nos 2 terços iniciais, o corpo lúteo é o principal responsável pela produção de progesterona e manutenção da gestação. Portanto, se durante uma palpação de uma vaca você romper o corpo lúteo dessa vaca, vai acontecer um aborto, ok? Muito bem. Então, vejam, pessoal, nós falamos aqui de várias estruturas presentes na superfície do ovário. Então, nós temos aí folículos em vários estágios de desenvolvimento. O folículo terciário, que é esse que está sendo mostrado aqui, ele já é visível macroscopicamente, tá? Depois nós temos aqui um folículo vesiculoso, que é um folículo cheio de líquido dentro. Então, durante uma palpação, você consegue sentir essa estrutura como se fosse uma bolha, porque tem líquido dentro dela. Depois a gente consegue sentir também o corpo lúteo, que é uma estrutura maciça, com uma coloração amarelada ou até mesmo alaranjada. Então, a palpação dessas duas estruturas é diferente na vaca. Você consegue sentir o folículo vesiculoso como se fosse uma bolha, porque tem líquido dentro. E o corpo lúteo você sente como uma estrutura maciça, ok? Depois, pessoal, esse corpo lúteo vai entrar em regressão. Se não houve gestação, ele entra em regressão, obviamente, mais cedo, né? Caso tenha acontecido a gestação, ele vai se manter grande durante todo o período de gestação daquele animal. Quando esse corpo lúteo, então, regride, ele deixa uma cicatriz no ovário chamado de corpo albicans. Aqui não tem nenhum sendo demonstrado aqui, tá? O corpo albicans é como se fosse uma cicatriz branquinha no ovário, que é o corpo lúteo após a sua completa regressão, certo? Por esse lado, então, a gente consegue entender o porquê que o ovário de uma fêmea mais velha é bem mais irregular do que de uma fêmea jovem. A fêmea jovem ovulou poucas vezes, então a superfície do ovário dela é mais regular, não tem tantas cicatrizes, não tem tantos folículos, tá? Tantos corpos lúteos, enfim. Já a superfície do ovário de uma fêmea mais velha, né, no auge ali do seu período reprodutivo, é um ovário mais irregular, porque ele vai apresentar vários folículos em vários estágios de desenvolvimento, vai apresentar corpo lúteo, vai apresentar corpo albicans, então é um ovário que tem uma superfície bastante irregular, ok?
Muito bem. Observem, então, que aqui na vaca, na porca, na cadela, na gata, nós temos a liberação do ósito em qualquer ponto da superfície do ovário, porque a camada cortical é onde se desenvolvem esses folículos. A camada medular destas espécies apresenta, então, a entrada dos vasos sanguíneos, artéria e veia ovarianas, também de vasos linfáticos e de nervos do sistema nervoso autônomo, ok? Então, a camada medular apresenta essas estruturas e a camada cortical apresenta os folículos, corpos lúteos, corpos álbicas, corpos hemorrágicos, enfim, aquela série de estruturas que eu acabei de explicar para vocês. Isso, gente, é diferente na égua. Presta bastante atenção aqui, olha só. Na égua, perdão, as camadas são invertidas. A camada cortical, que é a camada mais externa, é a que apresenta os vasos sanguíneos, tá vendo aqui, ó? Então, artéria e veia ovarianas, vasos linfáticos, nervos, eles se projetam para a camada cortical, que é a camada mais externa. E a camada medular, que é a camada central, é onde nós temos o desenvolvimento dos folículos. Então, na égua, existe uma depressão no ovário, vejam essa depressão aqui, que é o único ponto onde o ósito é liberado. Essa depressão é chamada de fossa ovariana. Na clínica, na cirurgia, na reprodução, o pessoal chama muito de fossa ovulatória. Por que chama de fossa ovulatória? Porque é somente nesse ponto que o ósito é liberado, certo? Então, o folículo vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? Aqui nós temos folículos terciários, ó. Chegou aqui no estágio de folículo vesiculoso, cheio de líquido dentro, já com ósito maduro. Esse ósito vai ser liberado somente nesta região da fossa ovariana. Então, novamente, quem possui fossa ovariana? Somente a égua. Por quê? Porque as camadas são invertidas. Na camada cortical eu vejo vasos sanguíneos e na camada medular eu tenho desenvolvimento de folículos. Portanto, a égua só ovula na região da fossa ovariana. Por isso, essa fossa é conhecida como fossa ovulatória. Mas o nome anatômico correto dela é fossa ovariana, ok? Mas vocês vão encontrar muitas e muitas vezes o termo fossa ovulatória. Muito bem, gente, essa questão também já veio na institucional várias e várias vezes, tá? Então, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente identificar essas estruturas. Vejam, olha, aqui eu observo vários folículos terciários. Olha, esses daqui são folículos terciários. Esse é um folículo vesiculoso, ele já está pronto para liberar o ósito. Aqui tem uma área, um aro bem claro aqui, tá vendo? Olha, que é onde esse folículo vai romper e vai liberar o ósito. E aqui nós temos um corpo lúteo em estágio de regressão já. Aqui nós temos um corpo hemorrágico, esses daqui são folículos também, ó, folículos terciários. Esse daqui é um corpo hemorrágico, então após a liberação do ósito, né, a ruptura desse folículo vesiculoso, ele se enche de sangue. Olha, esse é um outro corpo hemorrágico. Rapidamente, esse corpo hemorrágico vai sofrer o processo de luteinização por meio do hormônio luteinizante e vai se transformar em um corpo lúteo. Esse é um corpo lúteo. Observem a coloração alaranjada dele, tá? Ele pode ter uma coloração amarelada. Esse é outro corpo lúteo, ó. Esse aqui já está em estágio de regressão. E aqui, vamos ver se a gente tem algum corpo albicans. Ficam umas cicatrizes assim, mas aqui não tá dando para ver muito bem, não. Vamos ver se em outra imagem ele aparece. Esse corpo lúteo tá bem bonito, né? Tá bem grande. Pode ser que seja de um animal, isso aqui é de uma vaca, que estava gestante, né? Tamanho dele aqui, ó. Muito bem. Aqui nós temos outro corpo lúteo, ó, grandão. Aqui nós temos vários folículos terciários. Ah, vejam bem, olha, aqui já é um tecido de cicatrização de corpo lúteo, tá vendo? Ele vai ficando laranjinho assim, depois ele fica branquinho, ó. Muito bem. Aqui, ó, um folículo já vesiculoso, pronto para liberar o ósito. E esse é um corpo lúteo em regressão, tá vendo que ele tá bem menor do que esse aqui? Muito bem.
Vamos falar sobre a localização dos ovários. Pessoal, presta bastante atenção, tem muita confusão nisso daqui. O pessoal confunde até médico, sabe? Eu já ouvi muita besteira por aí. Então, observem, olha só. Tem diferença de espécie, tá? Mas em todos os casos, os ovários são órgãos nodulares localizados na cavidade abdominal. Abdominal. Nenhuma espécie tem ovário dentro da cavidade pélvica, tá ok? Então, vamos lá. No caso dos carnívoros, então aqui da cadela e, deixa eu ver se eu coloquei, da gata também, os ovários estão bem próximos aos rins, eles são imediatamente caudais aos rins. Esse daqui é o rim da cadela, tá vendo? Então, caudalmente aos rins, nós localizamos os ovários. Portanto, eles estão localizados na cavidade abdominal, no teto da cavidade abdominal, na porção mais dorsal dessa cavidade, protegidos aqui pelos processos transversos das vértebras lombares, numa posição caudal aos rins, tanto na cadela quanto na gata. Nas demais espécies, nos ungulados, os ovários já sofrem um processo de deslocamento. Então, observem aqui na porca, os ovários desceram e ficaram posicionados aqui no terço médio da cavidade abdominal. Eles não estão lá no teto da cavidade abdominal, tá vendo? Eles estão mais ou menos no meio, tá? E eles já estão mais caudais aos rins. Eles já estão próximos da entrada da cavidade pélvica. Então, no caso dos ungulados, porca, égua, vaca, cabra, ovelha, tem mais imagens aqui. Os ovários já se localizam próximo da entrada da cavidade pélvica. O rim da vaca, por exemplo, aqui já ficou lá para frente, tá bem mais cranial, tá? Então, os ovários já estão numa posição próximo à entrada da cavidade pélvica, porém, ainda na cavidade abdominal. Vejam, eles estão na cavidade abdominal, próximos da entrada da pelve. Aqui na égua também, tá? Para vocês terem ideia, né, o osso ilho está aqui, ó, tá? Então, o ovário já está próximo da entrada da cavidade pélvica. Muito bem. Os ovários possuem duas faces, duas bordas e duas extremidades. Vamos começar com as duas faces. Esta é uma vista lateral do aparelho genital de uma vaca. Isso daqui é o útero, tá? Ó. Então, aqui é o ovário, aqui, isso tudo aqui, ó, é a tuba uterina, ela começa aqui, tuba uterina. Aí, a partir daqui é o útero, isso daqui tudo é útero, tá? Isso daqui são os ligamentos que prendem ovário, tuba uterina e útero, depois a gente vai falar deles. Então, nós estamos vendo esta face do ovário aqui, olha, que é a face lateral. A face do ovário que está, vamos dizer, voltada ali para o útero, vai estar aqui atrás, é a face medial, tá? Duas bordas, percebam, esta borda aqui não tem nada preso nela. E esta borda aqui se prende um ligamento. Então, esta borda é chamada de borda livre e esta borda é a borda mesovárica, porque se prende esse ligamento chamado de mesovário. Então, esta borda do ovário é a borda mesovárica, borda livre. E as extremidades agora? Tem esta extremidade que está voltada para a tuba uterina e esta extremidade que está voltada para o útero. Então, esta extremidade é a extremidade tubárica e essa extremidade é a extremidade uterina. Então, vamos de novo, ó. Face lateral, aí do outro lado, ali voltada para o útero, aqui atrás, face medial. Borda mesovárica, borda livre. Extremidade uterina, extremidade tubárica. Ok? Então, aqui nós temos os ovários das diferentes espécies para a gente comentar sobre o formato deles. Então, essa primeira imagem é o ovário de vaca, de ruminante. O ovário dos ruminantes e dos carnívoros, esse daqui é de uma cadela, tem esse formato oval, ok? Alguns livros trazem a descrição de que o ovário de ruminantes e carnívoros tem um formato semelhante a uma amêndoa, porque ele é ovalado e achatado, ok? Então, ruminantes e carnívoros, formato oval semelhante à amêndoa.
Esse daqui, gente, é o ovário que eu acho mais lindo, é o ovário de uma porca. A porca, então, tem o formato do ovário semelhante a uma amora, a um cacho de uvas. Ele é todo cheio dessas elevações, que são vários folículos. Por que isso, gente? A porca é uma fêmea polítoca, que é aquela fêmea que dá cria de vários filhotes ao mesmo tempo. Não confundam esse termo com o termo que eu vou falar na aula de útero para vocês, tá? Bom, então existem fêmeas monótocas e polítocas. Por exemplo, a vaca é uma fêmea monótoca, porque a égua também, porque normalmente elas dão cria de um único filhote. Já a porca, a gata, a cadela são fêmeas polítocas, porque elas dão cria de mais de um filhote por vez, por parto, tá? Muito bem. Por gestação, né? Então, o formato do ovário da porca é semelhante a uma amora ou um cacho de uvas. E esse daqui, gente, é o ovário da égua. O que que isso parece? Todo mundo deve estar falando aí, nossa, como parece rim. Não parece um rim, gente? Parece muito um rim. Lembrem-se que o rim dos equídeos não tem formato de rim. Lembra disso? O rim dos equinos tem formato, o direito tem o formato de um coração, o esquerdo tem o formato de um J. Lembra disso, né? Porém, os ovários têm forma de rim. Então, pelo amor de Deus, não vai confundir, né? Chegar lá numa necrópsia, na hora que olhar o ovário e falar que é um rim, pelo amor de Deus, não pode. Então, lembrem-se que os ovários da égua têm o formato de um feijãozinho clássico, parece muito um rim, mas não é um rim, é um ovário. E lembra que eu mostrei para vocês que as camadas são invertidas? Então, vejam bem que na camada cortical a gente consegue ver os vasos sanguíneos, olha. Nas outras espécies a gente não vê. A gente vê, por exemplo, corpo lúteo, folículos, né? Aqui tem folículos. Então, a gente vê várias estruturas com relação ao ciclo estral. Desde folículos, corpos lúteos, corpos hemorrágicos, corpos albicans. Agora, na égua, a gente consegue ver os vasos sanguíneos, tá? Então, lembrem-se que o formato do ovário da égua é um formato de feijão ou formato de um rim. Esse daqui é o ovário de uma porca que estava com 55 dias de gestação. Olha que bonito o ovário dela, cheio de folículos aqui. Então, ele tem esse formato de amora. Isso daqui é a tuba uterina e isso daqui é o útero gestante. Bem lindo. Vamos falar sobre a fixação dos ovários. Bom, pessoal, qual é mesmo o nome da lâmina serosa da cavidade abdominal? Reveste parede, reveste vísceras, quem lembra? Peritônio. Então, gente, o peritônio também vai envolver o útero, tá? Nossa, estou falando de ovário, passei para útero. É porque a gente precisa entender isso daqui primeiro. Então, vamos lá. O peritônio vai envolver todo o útero do animal. E aí, da mesma forma que eu expliquei para vocês no estômago e no intestino, então, aquela lâmina que está revestindo esta face do útero, quando chega aqui, vai se unir com a lâmina que está revestindo a face que está ali atrás, certo? Então, vai formar uma prega dupla de peritônio aqui, ó, que vai continuar além do útero, tá? Então, isso aqui tudo que a gente está vendo aqui seria esse 20, ó. Vejam que está pegando toda essa extensão aqui. É uma lâmina dupla de peritônio, são duas lâminas de peritônio, que se unem aqui a partir do útero para prender todo o aparelho genital da fêmea no teto da cavidade abdominal, dessa forma que está aqui, ó, tá? Vai ter uma outra imagem que eu vou mostrar isso novamente para vocês. Bom, tudo isso, gente, tudo isso aqui, número 20, tudo isso aqui, ó, é chamado de ligamento largo do útero. Então, tudo isso é o ligamento largo do útero. Porém, igual tinha lá no mesentério, cada porção do ligamento largo do útero vai receber um nome porque está prendendo uma porção específica do aparelho genital da fêmea. Então, a porção do ligamento largo do útero, que prende ovário especificamente, é esse 16 aqui, e aqui nessa imagem é essa parte aqui, ó.
é chamado de mesovário. Então, o mesovário é apenas uma parte do ligamento largo do útero. Vai ter uma outra parte que prende tuba uterina, chamada de mesosalpinge. E vai ter uma outra parte que prende o útero especificamente, chamado de mesométrio. Então, vamos de novo, ó. O ligamento largo do útero é tudo isso aqui, tudo isso. Ele vai prender o aparelho genital da fêmea, então, ovários, tubas uterinas e útero, no teto da cavidade abdominal. Então, isso daqui sobe, igual tá aqui, ó. Tá? É porque essa peça já foi retirada da cavidade abdominal e colocada em cima de uma mesa. Então, ela tá esticada. Aqui está posicionado no corpo do animal. Então, vejam que essa lâmina do ligamento largo do útero se dirige dorsalmente, porque vai prender esse aparelho todo no teto da cavidade abdominal. Deixa eu ver se tem uma outra. Aqui, ó, vejam. Tá vendo? Aqui ovário e aqui é útero, ó. A tuba uterina, não tô vendo ela aqui não, mas ela tá aqui. Então, ovário, tuba uterina e útero. Isso branco tudo aqui, ó, é o ligamento largo do útero. Ele vai prender, então, o aparelho genital da fêmea no teto da cavidade abdominal. Vou voltar. Opa. Muito bem. Aí, o ligamento largo do útero é composto por 3 porções. Mesovário, que vai prender o ovário. Nesta imagem, ele é o 16. Aqui, ele é daqui até aqui assim, ó, até terminar o ovário. Mesovário. Mesosalpinge, que é essa parte aqui, olha, que prende a tuba uterina. Essa é a tuba uterina. Então, esta parte do ligamento que está prendendo a tuba uterina é a mesosalpinge. E mesométrio, que é o que vai prender o útero especificamente, córneos uterinos, o corpo uterino e a cérvix, que depois a gente vai falar essas divisões do útero. Então, essa parte aqui toda é o mesométrio. Faz parte também do ligamento largo do útero. Deu para entender? Vou falar mais uma vez. Ligamento largo do útero é formado por 3 porções. Mesovário, que é o 16. Mesosalpinge, que é o 17. Mesométrio, que aqui não está com número, tá? Muito bem. Esta parte, pessoal, tem em todas as espécies. Ligamento largo do útero com as suas 3 subdivisões, todas as espécies possuem, tá? Muito bem. Um outro ligamento que todas as espécies possuem é esse cordão de tecido conjuntivo que prende a extremidade uterina do ovário ao útero. Ó, esse é o útero. Aqui é a extremidade uterina do ovário. Tem um ligamento aqui, tá vendo? Ó, esse ligamento é chamado de ligamento próprio do ovário. Nessa imagem aqui, ele é o 19, ó. Ele vai prender, então, o ovário ao útero. Ele se direciona para o útero, tá? Todas as espécies possuem também ligamento próprio do ovário. Agora, vamos ver na foto essas estruturas, então. Vejam, aqui é de vaca, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é o útero, tudo isso aqui é o útero, tudo isso, até aqui é útero, ó. Mesmo dando essas voltinhas aqui, ainda é útero. Cadê a tuba uterina? Tá nesse meio. De lado de cá tá melhor de ver a tuba uterina, ó. Até aqui é útero, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui tudo é útero. São os cornos uterinos. É que no ruminante tem esse formato espiral mesmo, tá? Hoje a gente vai falar disso na parte de útero, na próxima aula. Então, o útero terminou aqui, do lado de cá terminou aqui. Isso daqui é a tuba uterina, ó. Tuba uterina, ó. Uterina. E esse daqui é o ovário. Então, vamos lá. Nesta imagem, pessoal, não tô vendo muito bem o mesométrio, tá? O mesovário. Ele vai sair daqui e vai se dirigir para o teto. Porém, como a foto tá cortada, eu não tô vendo muito bem o mesovário aqui. O que eu tô vendo bem aqui? Ligamento próprio do ovário. Olha que bonito, ligamento próprio do ovário, certo? Tô vendo também a mesosalpinge, que prende a tuba uterina. Mesosalpinge, que prende a tuba uterina. Então, vamos olhar nessa imagem aqui agora. Ovário, aqui é a tuba uterina e aqui eu tô vendo a mesosalpinge. Porém, eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, olha. Vamos voltar nessa imagem. Vocês estão vendo que a mesosalpinge forma uma bolsa, olha, ela forma uma bolsa.
O ovário, pessoal, na verdade, ele fica dentro dessa bolsa, por isso que tem essa setinha aqui. O ovário fica dentro desta bolsa, igual aqui, ó. O ovário vai se encaixar dentro dessa bolsa, que é o 18. Então, esta bolsa toda é chamada de bolsa ovariana ou bolsa ovárica. Ah, mas eu não entendi a diferença de mesosalpinge e bolsa ovariana. Vamos lá, vou explicar para vocês. A mesosalpinge é a parte do ligamento largo do útero que prende a tuba uterina. Porém, a disposição que a mesosalpinge assume envolvendo o ovário chama bolsa ovariana. Então, vamos supor aqui, se na prova eu coloco um númerozinho 1 aqui assim, fala o nome da estrutura apontada pelo número 1. Se você escrever mesosalpinge, está correto. Se você escrever bolsa ovariana, também está correto, porque eu não especifiquei o que eu quero, tá? É a mesma estrutura, porém é uma diferença conceitual. A bolsa ovariana é a disposição da mesosalpinge em volta do ovário. Então, pessoal, se tivesse, por exemplo, na prática, um alfinetinho aqui, né? Alfinetinho aqui, as duas respostas estão corretas. Mesosalpinge e bolsa ovariana estão corretas. Como que eu faria para diferenciar a resposta? Aí eu tenho que ser específica na pergunta. Então, se eu perguntar para vocês assim, põe um alfinetinho aqui, qual é o nome desta porção do ligamento largo do útero? Aí sim, ó, mesosalpinge. Né? Eu poderia perguntar também uma pergunta teórica. Qual que é o nome da porção do ligamento largo do útero que prende a tuba uterina? Mesosalpinge. Agora, se eu pergunto assim, qual é o nome da estrutura que envolve os ovários? Ou então, como é o nome dado à disposição da mesosalpinge ao redor dos ovários? Aí sim é bolsa ovariana. Deu para entender? Pessoal, os carnívoros têm essa bolsa ovariana bem fechadinha ao redor do ovário. Não fica larga igual tá aqui na vaca, não, tá? Vou mostrar para vocês, acho que tem uma imagem. Então, olha, o ovário aqui, ó, esse é o ovário, fica aqui dentro onde essa pinça está. Essa pinça quer demonstrar a bolsa ovariana, tá? A pinça quer demonstrar a bolsa ovariana. Muito bem. Agora, tem um ligamento, pessoal, que só está presente nos carnívoros. E ele é muito importante porque nós precisamos seccioná-lo na hora da castração. Eu vou falar para vocês sobre castração de fêmeas na próxima aula, depois que a gente terminar a parte de útero. Aí vocês vão entender por quê, tá? Mas quando eu falar sobre castração, vocês precisam lembrar dessas estruturas que eu estou falando agora do ovário, tá? Dos ligamentos que prendem o ovário na cavidade abdominal. Então, nós já falamos do mesovário, falamos do ligamento próprio do ovário, falamos da bolsa ovariana. Agora, nós vamos falar sobre o ligamento suspensório do ovário. Bom, esse ligamento sai da extremidade cranial do ovário, vai seguir lateralmente pelos rins. Ó, esse daqui é o rim, tá vendo? O ligamento suspensório vai passar lateralmente aos rins. Essa é uma vista lateral. Vamos observar numa vista ventral. Essa é uma vista ventral da cavidade abdominal e pélvica, tá? Então, eu estou vendo os dois rins aqui, estou vendo ovário, estou vendo útero. Tuba uterina tá ali também, né? Só não tá sendo demonstrado aqui. Então, observem, esse daqui é o mesovário. Vejam que pelo mesovário chegam até o ovário os vasos sanguíneos, a artéria e veia ovariana. Então, esse é o mesovário. Ele tá preso lá no teto da cavidade abdominal. E por dentro dele, né, já que ele é formado por duas lâminas de peritônio, por entre essas duas lâminas passam os vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, tá? E observem que da extremidade cranial aqui sai um ligamento que passa lateralmente pelos rins e esses ligamentos vão se prender próximo aos pilares do diafragma, ok? Então, eles vão se prender lá na frente, próximos aos pilares do diafragma, no teto da cavidade abdominal. Muito bem. Então, esses ligamentos estão presentes nos carnívoros, cadela e gata, né? No caso dos domésticos que a gente estuda.
e são muito importantes na hora da castração, porque você vai precisar romper esse ligamento, tá? Pois vai vir uma explicação, tem até um desenho com um esquema para vocês entenderem. Muito bem. Então, aqui para a gente ver todos esses ligamentos, né? Essas imagens são de uma gata, tá? De uma cavidade abdominal de uma gata. Então, observem aqui na mão da pessoa o ovário. Isso daqui é o útero, tá? Deixa eu explicar para vocês. Aqui é o final do intestino grosso, cólon. Dentro da cavidade pélvica vai ser o reto. Essa daqui é a bexiga, ou vesícula urinária. E aqui nós temos os ligamentos que prendem o ovário, tá? Então, esse daqui é o mesovário, ó, por onde estão chegando os vasos sanguíneos. E esse daqui, que vai se dirigir cranialmente, que aqui está mais evidente, ó, ovário, tubo uterina. Isso daqui é mesovário. Esses aqui são os vasos sanguíneos chegando até o ovário. Esse daqui é o ligamento suspensório do ovário, ó. Ok? E olha que legal, gente, eu encontrei um artigo sobre o aparelho genital feminino de uma leoa e tinha muitas fotos, então resolvi usar para mostrar para vocês. É a mesma coisa, tá? Igualzinho o que eu expliquei até agora, mas só pra gente ver, ó. Então, isso daqui é ovário, aqui é o corno do útero, tá? Isso daqui já é útero. Aqui, delimitado por essas duas linhas rosas, está o mesovário, tá? Mesovário. E esse aqui puxado pela pinça é o ligamento suspensório do ovário, que aqui não colocou na legenda, mas ele foi colocado aqui, ó. Esse é o ligamento suspensório do ovário, tá? Então, vamos lá. Então, de novo, mesovário, certo? Aqui ainda é mesovário e aqui é o ligamento suspensório do ovário. Aqui nessa imagem já é uma foto aproximada dessa região aqui, ó. Então, eu consigo ver ovário, isso daqui é o útero. Então, esse ligamento que prende ovário ao útero é o ligamento próprio do ovário. Ligamento próprio do ovário, esse daqui. Aqui tá mostrando a bolsa ovariana, que vai envolver o ovário. Esse é o ligamento suspensório do ovário, aqui é ovário, aqui é útero. A tuba uterina tá ali, tá, gente? É porque é muito pequena, é muito difícil de ver nessa imagem. Olha ela aqui, ó. Então, aqui é o ovário, aqui é o corno do útero, isso daqui é a tuba uterina com a bolsa ovariana, mas não tá muito legal de ver. E esse daqui é o ligamento suspensório do ovário, certo? Muito legal, né? Muito bem, vamos falar sobre a vascularização do ovário agora. É outro ponto super importante na hora da castração, tá? Então, aqui é o aparelho genital de uma vaca e esse daqui é daquela mesma gatinha lá que eu mostrei pra vocês. Então, vejam, olha, aqui nós temos a artéria e veia ovarianas chegando até o ovário e também ramificando para o útero. Isso acontece em todas as espécies, tá? A artéria ovariana, gente, é um ramo direto da artéria aorta abdominal. Então, aqui a gente consegue ver, esta é a aorta abdominal, ela enviou o seu raminho aqui, que é a artéria ovariana, que vai vir até o ovário. Esse é o ovário, isso daqui é o útero. O útero, o corno uterino do outro lado vai estar escondido ali, isso daqui é o final do intestino grosso, cólon, tá? A bexiga foi tracionada para cá, isso aqui já é corpo do útero. Então, a artéria ovariana é um ramo direto da artéria aorta abdominal. Ela vai enviar um ramo para o ovário e também um ramo que vai vir aqui para útero. Mesma coisa, veia ovariana, olha, faz a drenagem de ovário, também faz a drenagem de útero, ó, faz a drenagem do ovário e também faz a drenagem do útero. A veia ovariana drena para a veia cava caudal. Então, de novo, a artéria ovariana vem da artéria aorta abdominal e a veia ovariana drena para veia cava caudal, que é essa aqui, ó. Então, a veia ovariana drenando para a veia cava caudal, certo? Na hora da castração, a gente precisa ligar esses vasos, fechar aqui para não dar hemorragia. Agora vamos falar sobre as tubas uterinas. O termo salpinx vem do grego e significa tuba. E daí a gente tem a derivação de vários termos para a tuba uterina, como, por exemplo, que eu já falei hoje, a mesosalpinge, que é a parte do ligamento largo do útero que prende a tuba uterina. Por isso que chama mesosalpinge, porque salpinx
significa tuba. Temos, por exemplo, o termo salpingite, que é a inflamação da tuba uterina, ok? Ovário salpingoesterectomia, que é o nome da castração de uma fêmea. Depois a gente vai entender por quê, ainda falta o termo estera, que significa útero, tá? Então, salpinx significa tuba. O que são as tubas uterinas? São dois condutos longos, bastante sinuosos, formados por musculatura lisa. Eles têm na sua parede musculatura lisa porque, por meio da contração dessa musculatura, eles conseguem fazer a movimentação aí tanto do ósito, quanto também ajuda na movimentação dos espermatozoides até encontrar o ósito, tá? Então, quais são as funções da tuba uterina? A tuba uterina se estende desde os ovários até os cornos uterinos. Então, ela tem a função de captar o ósito, que foi liberado pelo ovário. Ela tem a função de conduzir esse ósito e também de conduzir o gameta masculino, que é o espermatozoide. Todo mundo sabe, o espermatozoide tem a sua própria motilidade, mas a movimentação ali da camada muscular da tuba uterina auxilia nesse encontro do ósito com o espermatozoide, tá? É na tuba uterina que acontece a fertilização, ou seja, o encontro do ósito com o espermatozoide. Isso acontece no primeiro terço da tuba uterina, logo no início dela, que é na ampola. Eu vou mostrar para vocês a região da ampola, tá? Então, é bem no início, é no terço proximal. Se a gente dividir a tuba uterina em 3 regiões, tá? É logo no terço proximal. E ela também tem a função de conduzir esse concepto que foi formado a partir da fertilização, do encontro ali do ósito com o espermatozoide, até o útero. Então, por meio da contração das paredes musculares, ela vai empurrando esse concepto até o útero. Por quê? Porque é no útero que esse concepto vai se implantar e desenvolver. Aí, algumas pessoas perguntam, pode acontecer implantação na tuba uterina? Às vezes acontece. Mas é uma gestação que não tem como ir a termo. A tuba uterina é uma estrutura muito, muito pequenininha, muito fininha. O lumen dela é muito estreito, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então, pessoal, a tuba uterina é esse conduto longo e sinuoso. Ela é dividida em 3 regiões. Infundíbulo, que é essa porção mais dilatada e voltada para o ovário. O ovário vai estar aqui, ó, tá? É no infundíbulo que a gente observa as fímbrias. O que são fímbrias? São dobras de mucosa, tá? Que se movimentam a fim de captar o ósito. Não é aqui não, gente. Estava mostrando aqui, mas não tem um corte das fímbrias. Vai ter imagem porque ela é macroscópica, dá para ver. Então, as fímbrias são dobras de mucosa que se movimentam para captar o ósito, porque o ovário fica próximo aqui, ele fica voltado para a tuba uterina, mas não fica grudado, tá? Não fica obstruído, ele fica próximo. Então, ele libera o ósito e as fímbrias movimentam para puxar esse ósito para dentro da tuba uterina. Esse ósito, inclusive, pode cair na cavidade abdominal, tá? Muito bem. Aí, pessoal, essas fímbrias, então, se movimentam, captam o ósito. O ósito entra aqui no infundíbulo da tuba uterina. Ali dentro vai ter um buraquinho, tá? Por onde esse ósito vai entrar. Quando acaba aqui de afunilar, essa parte que ainda é mais dilatada é a ampola. É na ampola que acontece a fertilização. É o local do encontro do ósito com o espermatozoide. Então, aqui acontece a fecundação. Muito bem. Depois vem a parte mais longa da tuba uterina, é a mais longa e a mais estreita, que é o istmo. Istmo, tá? Ao longo de toda a sua extensão, como eu disse, a tuba uterina tem musculatura lisa. Para quê? Para contrair e fazer a movimentação tanto do ósito quanto do espermatozoide e depois que acontecer a fertilização do concepto até o útero. Aqui já é o útero, tá? Além disso, para auxiliar nessa movimentação dos gametas e do ovo que foi formado, também existem na mucosa aqui da tuba uterina
cílios, tá? Então, é uma mucosa ciliada, esses cílios se movimentam para auxiliar na movimentação dos gametas e do ovo, ok? Então, vejam, essa é uma foto da tuba uterina de uma vaca, linda, né? Muito bonita. Toda esta parte aberta aqui, olha, é o infundíbulo. Percebam essas dobras de mucosa, são as fímbrias. Gente, dá para ver isso na prática, desse jeitinho que tá aqui. Muito linda, tá? Então, tudo isso daqui é o infundíbulo. Não confundam o infundíbulo com a mesosalpinge. No infundíbulo, a gente tem pregas de mucosa, que são as fímbrias, tá? Aí aqui, pessoal, essa setinha tá um pouquinho no lugar errado. O buraquinho é aqui, ó, tá? Aqui tem um buraquinho por onde o ósito vai entrar. Esse buraquinho, como ele se abre na cavidade abdominal, esse buraquinho é chamado de ósteo abdominal da tuba uterina. Porque a abertura dele é na cavidade abdominal, é apenas voltada, é apenas próxima aos ovários, porém é na cavidade abdominal. Depois vem a ampola, então aqui o ósito entra. Ampola, lá dentro acontece a fertilização, o encontro do ósito com o espermatozoide. A partir do ponto em que acontece esse estreitamento aqui da tuba uterina, aí já é o istmo. Tudo isso aqui é o istmo, olha, percebam que ele é bem estreito, bem longo, ó, tudo isso, e bem sinuoso, até chegar no corno uterino, aqui é o corno uterino. Então, lá dentro, a tuba uterina vai desembocar no útero, também tem um buraquinho, que é o ósteo uterino da tuba uterina. Nessa imagem ele não está sendo mostrado, mas tem imagem para mostrar para vocês. Então, vamos ver. E tudo isso daqui é a mesosalpinge, que é a parte do ligamento largo do útero que prende especificamente a tuba uterina. Então, aqui é a foto da tuba uterina chegando aqui no útero da leoa. Então, aqui, ó, é o ovário, a tuba uterina tá aqui. E aqui, olha, o corno do útero foi aberto para vocês verem a chegada da tuba uterina. Então, esse buraquinho é o ósteo uterino da tuba uterina. Então, de novo, aqui, o início. Ósteo abdominal da tuba uterina, porque se abre no abdômen. É por onde o ósito entra. Aí vem, né, todo o caminho da tuba uterina. No final dela, quando ela se abrir no útero, ósteo uterino da tuba uterina. E aí aqui chega o concepto que foi formado lá na ampola da tuba uterina, o ovo, fertilizado já, né? O ósito fertilizado pelo espermatozoide. Então, novamente, para a gente ver aí a tuba uterina, tem várias imagens. Aqui nós temos o ovário, aqui olha o infundíbulo da tuba uterina aberto com as suas fímbrias, bem bonitas aqui. O ósseo abdominal da tuba uterina, aí aqui vem a ampola, toda essa parte um pouquinho mais dilatada. Essa parte mais estreita é o istmo, aí vai chegar lá no útero. E aqui tá mostrando novamente a mesma foto, né? A bolsa ovariana e a mesosalpinge. Aqui da égua. Então, lembrem-se que o ovário da égua é bem grandão, com formato de feijão. Aqui é o infundíbulo com as fímbrias, olha como dá para ver direitinho. Então, aqui o ovário, aqui o infundíbulo com as fímbrias, aqui o ósseo abdominal da tuba uterina. Aí, pessoal, como a mesosalpinge está na mesma coloração da tuba uterina, tá um pouquinho mais difícil de identificar a tuba uterina, mas ela tá aqui, ó, tá? E vai chegar até o útero, que aqui não está sendo mostrado, né? Aqui está sendo mostrado no esquema, ó. Tuba uterina desembocando no útero. Essa aberturazinha é o ósteo uterino da tuba uterina. Ósteo uterino da tuba uterina. Aqui vai ter o ósteo abdominal da tuba uterina. Aqui temos uma égua, uma ovelha e uma porca, né? Então, vamos lá. O ovário da égua com os vasos aparentes, o formato de feijão. A tuba uterina com infundíbulo e fímbrias, ampola e o istmo, até chegar no corno uterino. E aqui a mesosalpinge. Aqui na ovelha, o ovário com vários folículos terciários aqui, ó, esses são folículos.
Aqui o infundíbulo da tuba uterina. Aqui a ampola vai estar aqui. Isso tudo é o istmo. Aqui tá as setas estão representando. Aqui é a mesosalpinge. E isso daqui é o corno do útero. Mesma coisa aqui para a porca. O ovário. Olha o corpo albicans que eu falei para vocês. Olha, que é aquela cicatriz que fica no ovário após a regressão do corpo lúteo. Então, aqui eu vejo folículos e aqui corpo albicans. Esse é o infundíbulo, ampola, tudo isso é o istmo, dando várias voltas. E aqui a mesosalpinge. Muito bem, pessoal. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre útero. Obrigada pela presença e até daqui a pouco.